Pai querido, nós rogamos que o Senhor venha falar ao nosso coração através do nosso Senhor, o Espírito Santo. É o que lhe pedimos, Pai amado, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, última geração, uma geração de homens vivendo sem pecar, livres plenamente do pecado, preparados para um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preparados para a volta de Jesus. Já me falaram que a crença em uma geração vivendo realmente uma vida perfeita, livre do pecado, já me falaram que essa é uma crença de um teólogo já falecido, Andreessen. Realmente ele escreveu no livro Ritual do Santuário, tem um capítulo com esse título, A Última Geração. Mas, amados, será que essa crença da possibilidade de uma libertação plena do pecado, perfeição de caráter, preparados realmente para um encontro com Jesus, será que essa é uma crença simplesmente inventada por esse teólogo? Vale a pena comentar que esse servo de Deus, que infelizmente, mesmo nos nossos dias, continua sendo caluniado, ele não inventou isso, amados, nós veremos isso claramente. Existe apoio na Bíblia, no Espírito de Profecia, para essa crença. Essa não é uma crença inventada por um teólogo já falecido, como quer alguns que a maioria pense. Isso não é verdade, nós veremos isso. O apóstolo Pedro, descrevendo a volta de Jesus, em 2 Pedro capítulo 3, no verso 14, nós lemos: Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Amados, falar da necessidade de ser encontrado por Jesus Cristo sem mácula e irrepreensível não é invenção de Andreessen, é simplesmente uma realidade descrita na palavra de Deus. Veja que o apóstolo Paulo nos exorta a sermos achados por Cristo naquele dia, sem mácula e irrepreensíveis. Nós sabemos que os 144.000 será a geração que contemplará Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu. Os 144.000 será a geração que passará pelo tempo de angústia. Em Apocalipse 7,14, nós lemos duas informações importantíssimas sobre os 144.000. Apocalipse 7,14 nós lemos: Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. E ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui o anjo fala para João duas características importantíssimas dos 144.000. Eles vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Nós vemos na epístola de João, 1 João 1,7, que o sangue de Jesus nos lava do pecado. Então, aquelas vestes dos 144.000 representa algo em nós que precisa ser lavado do pecado. E o que em nós precisa ser lavado do pecado? O nosso caráter. Então, amados, aquelas vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro é simplesmente o caráter deles que foi lavado e libertado do pecado, para a honra e glória do nosso maravilhoso Deus. Os 144.000 terão atendido o convite do nosso maravilhoso Deus, descrito em Isaías capítulo 1, verso 16. Veja a exortação que Deus faz para cada um de nós. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos cessai de fazer o mal. Amados, nós vemos claramente que Deus estabeleceu um plano de salvação para cada um de nós. E esse plano consiste
em nos dar o perdão pelos nossos pecados e também a transformação do nosso caráter. Nós podemos ser lavados e alvejados no sangue do Cordeiro, purificados de toda mácula, para a honra e glória do nosso maravilhoso Deus. Aqui também, Apocalipse 14, verso 1, vemos outra informação importantíssima sobre os 144 mil. Apocalipse 14, verso 1. Veja aqui o que nos fala a palavra de Deus. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na sua fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. O nome de Cristo, o nome do Pai, escrito na fronte dos 144 mil, já é uma indicação de que eles terão recebido o caráter de Cristo, o caráter do Pai. Estarão vivendo em conformidade plena com a vontade do nosso maravilhoso Deus. E aqui, no verso 5, também lemos: e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, por terem recebido o caráter de Deus, por terem recebido o caráter de Cristo, que lhes foi comunicado. Não será encontrado nessas pessoas que estarão preparadas para este momento, não será encontrado mácula. Ou seja, eles terão atendido o convite do apóstolo Pedro, de que Deus nos chama para nós nos empenharmos em sermos achados sem mácula, irrepreensíveis naquele dia. Uma geração de homens terá atendido esse apelo e testemunhará para todo o universo o poder libertador desse Deus maravilhoso que nós temos. Um Deus que nos chama para a santidade e que nos dá condições para que essa santidade possa ser alcançada. Um Deus que nos chama para a santidade porque Ele sabe que essa é a única forma que nós temos de realmente alcançar a felicidade. Um Deus que nos chama para cumprir uma lei. E como sendo um Deus justo, é um Deus que nos chama para uma lei que é possível ser obedecida porque Ele está disposto a nos conceder poder para que essa lei seja obedecida. Amados, você já pensou em uma geração de Enoques? Pois essa geração que estará preparada para o encontro com Jesus será sim uma geração de Enoques. Você pode pensar, bom, agora o rapaz exagerou mesmo. Não, amados, não é exagero. Vejam o que a serva do Senhor escreveu sobre Enoque, sobre o caráter de Enoque e o que o caráter de Enoque representa. O caráter piedoso desse profeta representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra, por ocasião do segundo advento de Cristo. Patriarcas e Profetas, página 88 e 89. O caráter de Enoque representa o caráter daqueles que serão comprados da terra. Serão comprados da terra por ocasião à volta de Jesus Cristo. Então, a última geração será uma geração que terá alcançado o caráter de Enoque. O que nós lemos sobre Enoque? Enoque foi um homem, um profeta, um servo de Deus que atingiu uma comunhão tão íntima com Deus que Deus o levou. Então, a última geração, amados, será sim uma geração de Enoques. Que Deus nos prepare, que Deus nos coloque, que essa geração seja a nossa geração. Que Deus nos transforme a tal ponto de que nós possamos realmente ser libertados de tudo aquilo que nos macula, de tudo aquilo que envergonha o nosso Deus, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Veja o que a serva do Senhor fala sobre o tipo de preparo que os salvos deverão buscar, a santidade, o nível, a norma de santidade que eles devem alcançar para que eles possam subsistir no tempo de angústia. Nós vimos que os 144 mil, uma das características dos 144 mil é que eles passaram pelo tempo de angústia. Agora nós veremos em que estágio, qual a norma de santidade é necessário ser alcançada para subsistir nessa ocasião. Veja o que a serva do Senhor nos escreveu no grande conflito. Tinha guardado os mandamentos de seu pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Então, aqui a serva do Senhor descreve o nível de santidade atingido por Jesus Cristo.
Jesus tinha guardado os mandamentos de seu Pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Grande Conflito, página 623. Amados, aquela vida vivida por Jesus, aquele nível de santidade atingido por Jesus, é o que deve ser alcançado por aqueles que pretendem subsistir no tempo de angústia. Deus é justo, amados. E Deus será glorificado nessa obra, porque toda a honra e toda a glória será dada a Deus, porque é Ele que nos perdoa, é Ele que transformará esses homens de homens pecadores para homens santificados e transformados pela glória, pela graça de Deus. Amados, nós devemos entender que o nosso modelo é só Jesus Cristo. Paulo, Pedro, Moisés, Abraão e os demais patriarcas, eles não podem ser colocados como modelo para nós. Por quê? Porque eles não passaram pela situação, pela ocasião que a última geração terá que passar. Eles não passaram por um momento em que não tiveram Cristo como intercessor. Veja que a última geração passará pelo tempo de angústia, um momento em que Cristo não mais estará intercedendo, não mais haverá oportunidade de confessar pecado e abandonar pecados. Nessa ocasião, Jesus Cristo estará sim do lado dos salvos, mas capacitando-os a manter uma norma, um nível de santidade que foi atingido antes do fechamento da porta da graça. Então, nosso único modelo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, amados, em Apocalipse 14, verso 15, nós lemos de uma ceifa e uma seara que já está madura. Apocalipse 14, verso 15. Então nós lemos aqui: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Jesus Cristo, certa vez olhando para uma grande multidão, nós vemos esse relato em Mateus 9, 37 e 38, Jesus Cristo olha para aquela multidão, então ele diz: olha, a seara é grande, peçam então ao Pai, o Senhor da seara, que mande mais trabalhadores, porque são poucos os trabalhadores. Vejam que Jesus Cristo então se refere ao mundo, às pessoas que ele pretende salvar, como sendo a seara. E o que vem a ser esse amadurecimento da seara, amados? Que relação existe entre o amadurecimento da seara e a perfeição de caráter? E que relação existe entre a perfeição de caráter e a volta de Jesus? Vejam esse texto esclarecedor da serva do Senhor que se encontra em Parábolas de Jesus. Quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Parábola de Jesus, página 69. Veja, amados, o amadurecimento da seara, descrito lá em Apocalipse 14, é simplesmente a perfeição atingida pelo povo de Deus, que estará preparado para a colheita, preparados para serem levados por Cristo. É pela misericórdia de Deus que nós ainda estamos nesse mundo. Deus não está nos concedendo graça ainda, por misericórdia, para que nós possamos acreditar nessa possibilidade e buscar e ser achado pelo nosso maravilhoso Deus, preparados, amados, preparados para ser levados para as mansões celestiais. Vejam, Jesus coloca-se como refinador e purificador de seu povo. E quando
sua imagem estiver perfeitamente refletida neles, eles estarão perfeitos e santos, preparados para a transladação. Veja que é muito claro na palavra de Deus, é muito claro no Espírito de Profecia, que a necessidade para se buscar uma vida plenamente libertada do pecado não é uma invenção de um teólogo já falecido, amados. Não é. É a necessidade que deve ser compreendida pelo povo que pretende ser salvo por Jesus Cristo. Pelo povo que pretende ser levado para as mansões celestiais. Quando sua imagem estiver perfeitamente refletida neles, eles estarão perfeitos, santos e preparados para a transladação. Testemunhos Seletos, volume 1, página 112. Amados, é muito claro o que Deus tem para nós, não é verdade? A mensagem de Deus é muito clara. Nós devemos orar para que Deus abra nossos olhos, abra o nosso coração, para que essa verdade possa ser aceita. Deus está com os braços estendidos e nos esperando. Deus deseja realizar essa obra na nossa vida. Ele deseja nos levar para casa, amados. Ele deseja a nossa salvação. Em 1975, em uma lição de escola sabatina nossa, A Fé em Ação, nós vimos um texto maravilhoso que faz referência a essa última geração. Deus espera por aquela geração que alcance esse pensamento e viva a verdade que ele contém. Homens e mulheres podem viver sem pecado do mesmo modo que Jesus. Homens e mulheres podem levar uma vida tal que Deus, sem sentir-se embaraçado, pode apontá-los como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Lição da Escola Sabatina, 1975, A Fé em Ação, página 37. Deus espera por uma geração que acredite realmente nessa possibilidade. Uma geração que possa viver, que acredite na possibilidade de viver como Jesus, alcance essa possibilidade, busque essa realidade. Isso acontecerá, amados, na última geração. Vale lembrar que essa geração, mesmo estando plenamente santificado, não estará de forma alguma batendo no peito, dizendo de uma forma arrogante que está sem pecado. Essas pessoas compreendem que esse julgamento só pode ser feito por Deus. Só Deus tem condições de avaliar se uma pessoa realmente está ou não sem pecado. Lembra, essa geração passará pela angústia, sentirá a angústia de Jacó. E o que é a angústia de Jacó? Eles terão medo de que, de alguma forma, ainda não tenham confessado todos os seus pecados. Eles terão medo de que, de alguma forma, ainda estejam desonrando o nome de Deus. Então, com humildade, esses servos de Deus, nessa ocasião, eles estarão fazendo a oração de Davi. Sonda, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim ainda algum caminho imperfeito. Então, essa geração nunca vai falar arrogantemente que está sem pecado. Estarão buscando sempre mais comunhão com Deus. Mas aos olhos de Deus, eles estarão sim vivendo plenamente livre do pecado. E eles estarão então, mais uma vez, repito, testemunhando para todo o universo a graça libertadora de um Deus maravilhoso, de um Deus que nos chama para uma vida santa, porque nessa vida santa, somente nessa vida santa, existe a real felicidade. Um Deus que nos chama para que tenhamos vida, uma vida plena de paz e de amor, uma vida ao lado dele. Deus nos chama para cumprir uma lei possível de ser obedecida, porque ele está disposto a nos capacitar, a transformar o nosso coração, transformar todo o nosso ser em novas criaturas, transformar homens pecadores, caídos, corrompidos, mas nos tornar capacitados a viver uma vida que agrada ao nosso maravilhoso Deus. Amados, nós devemos orar muito para que as palavras de Jeremias, capítulo 8, verso 20, não venham se cumprir em nós, amados. Jeremias 8, 20, nós lemos: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Oh, misericórdia, amados, que essas palavras não possam ser ditas por nós.
Que nós não venhamos um dia dizer: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Não, amados. Deus está ansioso pela nossa salvação. E Ele então clama. Ele clama com os braços estendidos e Ele fala para o Israel moderno. Ele fala para o seu povo hoje em nossos dias: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei? Prepare-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amados, sabedores de que haverá sim uma geração de homens santos, plenamente libertados do pecado, sabendo que essa não é uma crença inventada por um teólogo do passado, sabendo que essa é uma crença e uma necessidade revelada na palavra de Deus, que nós possamos orar, amados, para que nós estejamos entre essa geração. Esse mundo é horrível, pessoas estão sendo consumidas pelo câncer, pela fome, pelas doenças, pelas guerras, pela violência, e Deus deseja nos libertar desse mundo em que traz tanto sofrimento. Que essa geração, a última geração, possa ser a nossa geração, que a nossa geração possa se levantar, acreditar no poder de Deus, acreditar que onde abundou o pecado, sobreabundou a graça de Deus, acreditar que não existe poder maior no universo que o poder de Deus, que Deus pode sim transformar cada um de nós em homens plenamente libertados do pecado, para a honra e glória do seu nome. É o que nós desejamos para toda a nossa amada igreja, para todos os nossos amados irmãos. Que Deus nos abençoe e nos transforme. Pai amado, obrigado, Senhor, pelo convite contido na Tua Palavra. Obrigado pelas promessas contidas na Tua Palavra. Salva-nos para o Teu reino, ó Pai. Que a nossa geração possa se despertar e possa atender a esse apelo maravilhoso, esse convite que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome e por amor de Jesus.